O Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro é também um dos apócrifos encontrados em Nag Hammadi. Existe um outro livro com o mesmo nome, conservado em Etíope. O primeiro está em grego. Apocalipse de Pedro conta 3 visões que Pedro teve sobre a crucifixão e ressurreição de Jesus. Além de travar uma polêmica com os opositores do pensamento gnóstico, Apocalipse de Pedro tem a intenção de oferecer uma reta interpretação da paixão de Jesus, bem como a de animar o seleto grupo de cristãos gnósticos, que tinha Pedro como o fundamento de fé. Pedro no Apocalipse. Pedro é o verdadeiro gnóstico, que sabe distinguir entre o falso e o verdadeiro. Ele é diferente do Pedro dos eclesiásticos, os quais recebem duras críticas dos gnósticos. O texto que segue é a tradução do Apocalipse de Pedro encontrado em Nag Hammadi, publicado em Pinheiro, Antônio, Torrentes, José Montserrat, Bazar, Francisco Garcia. Textos gnósticos, Apocalipse e outros escritos. Biblioteca de Nag Hammadi, em Madrid, Trota, 2000, p. 59, 69. O que está entre parênteses não faz parte do original. São interpretações que ajudam a compreensão, às vezes, confusa do texto. Este texto está também publicado e comentado em parte no nosso livro, O Outro Pedro e a Outra Madalena segundo os Apócrifos. Petrópolis, Vozes, 2004. Introdução. Quando o Salvador estava sentado no templo, no 300º ano da edificação e no mês construção da 10ª coluna, satisfeito com a grandeza da majestade vivente e incorruptível, ele me disse. Primeira visão. Pedro, bem-aventurados os de cima que pertencem ao Pai, que através de mim há revelado a vida para aqueles que são da vida, pois eu os recordei, aqueles que estão edificados sobre a sólida base, que ouçam minhas palavras e que distingam as palavras da injustiça e a transgressão da lei das palavras da justiça. Com efeito, eles procedem do alto, de cada palavra da plenitude da verdade e têm sido iluminados com benevolência por aquele, a quem as potestades buscaram, mas não encontraram. Aquele que nem foi mencionado pelas em nenhuma geração dos profetas. Este apareceu agora entre aqueles, naquele no qual se é aparecido, no Filho do Homem, exaltado no alto dos céus, revelado com temor dos homens de essência semelhante. Mas tu, Pedro, sê perfeito segundo o nome que eu te coloquei, pedra, pois eu te escolhi, e fiz de ti um princípio para o resto, a quem eu chamei para o conhecimento. Sê forte até que venha o imitador da justiça, o imitador daquele que foi o primeiro a chamar-te. De fato, ele te chamou para que o conheça de um modo digno, por causa da rejeição de que foi alvo. Você pode reconhecê-lo nos tendões de suas mãos e de seus pés, no coroamento realizado por aqueles que vivem na região do meio, no corpo luminoso que eles, os arcontes, aqueles que pregam os falsos ensinamentos sobre Jesus, apresentaram na esperança de estarem cumprindo um serviço de honrosa recompensa, quando ele ia recriminar-te 3 vezes naquela noite. O Salvador disse estas coisas, enquanto eu estava vendo um dos sacerdotes e o povo que corriam até nós com pedras para nos matar. Apavorei-me, pensando que íamos morrer. E ele me disse: Pedro, eu te disse diversas vezes que estes são cegos sem guias. Se queres conhecer sua cegueira, coloca as tuas mãos sobre os olhos de seu corpo, e diga o que vês. Quando eu lhe disse que não via nada, ele me disse: não é possível que não veja nada. Ele me disse novamente: faça o mesmo outra vez. E em mim se produziu medo e alegria ao mesmo tempo, pois vi uma luz nova, maior que a luz do dia. Logo, a luz desceu sobre o Salvador, e eu lhe contei o que havia visto. E ele me disse de novo: levanta tuas mãos e escuta o que dizem os sacerdotes e o povo. Eu ouvi os sacerdotes, enquanto estavam sentados com os escribas. As multidões gritavam aos brados. Quando o Salvador escutou essas coisas de mim, ele me disse: apura os teus ouvidos e ouça o que estão dizendo. E escutei de novo. Enquanto estava sentado, te louvam. Quando eu disse estas coisas, o Salvador disse: te disse que estes são cegos e surdos. Escuta, pois, agora as que estão dizendo de forma misteriosa e conservadas. Não as diga aos filhos deste mundo, pois eles blasfemariam contra ti neste mundo, já que eles não te conhecem, mas louvar-te-ão assim que te conhecerem. Heresias em torno ao grupo. Primeiro conjunto de adversários, gnósticos desviados da verdade originária. Na verdade, muitos, no início, acolherão as nossas palavras, mas logo se distanciarão delas, por vontade do Pai de seu erro, porque terão feito o que ele quis. Mas Deus lhes revelará em juízo, quer dizer, aos servidores da palavra.
No entanto, os que se ajuntarem a ele serão seus prisioneiros, porque estão privados de conhecimento. Aquele que é inocente, bom e puro, é por eles entregue ao carrasco e ao reino daqueles que louvam o Cristo restaurado. Eles louvam os homens que propagam a mentira, aqueles que virão depois de ti. Eles se aderirão ao nome de um morto, pensando que serão purificados por esse nome. Ao contrário, ficarão impuros e cairão em nome do erro em mãos de um homem malvado e astuto, em dogmas multiformes, e serão governados na heresia. Outro grupo gnóstico. Acontecerá que alguns deles blasfemarão da verdade e proclamarão uma doutrina falsa. E dirão coisas más uns contra os outros. Alguns desses serão chamados de aqueles que estão sob o poder dos arcontes, os que procedem de um homem e uma mulher nua, de uma multidão de formas e grande variedade de sofrimento. E acontecerá que os que dizem estas coisas explorarão os sonhos. E se afirmam que um sonho tem sua procedência de um demônio, digno de seu erro, então receberão a perdição em vez da incorrupção. Com efeito, o mal não pode produzir um fruto bom. Uma vez que do lugar de onde vem, cada um atrai o que a se assemelha, pois nem toda alma é da verdade ou da imortalidade. Cada alma deste mundo tem como destino a morte, segundo a nossa opinião, porque é sempre uma escrava, visto que foi criada para servir a seus desejos, e o seu papel é a destruição eterna. Nela se encontra e dela deriva. As almas amam as criaturas da matéria, vindas à existência com elas. Mas as almas imortais não se assemelham a estas, ó Pedro. E quando ainda não é chegada a hora da morte, acontecerá que a alma imortal se parecerá com uma mortal. Mas ela não revelará a sua natureza, que é somente imortal, mas pensa na imortalidade. Tenha fé e deseja abandonar a estas coisas. Em verdade, quem é inteligente não colhe figos de cardos ou espinhos, nem uvas de plantas espinhosas. Certamente, o que se produz sempre está dentro daquilo que produz. O que procede do que não é bom, resulta ser para a alma destruição e morte. Mas esta, a alma imortal, que chega a ser no eterno, se encontra na vida, e na imortalidade da vida, a qual se assemelha. Portanto, tudo que existe não se dissolverá no que não existe. A surdez e cegueira se unem somente com os seus semelhantes. Também outro grupo gnóstico. Outros, no entanto, converter-se-ão das palavras más e dos mistérios que extraviam. Alguns que não entendem os mistérios, falam de coisas que não entendem. Gabam-se de ser os únicos que conhecem o mistério da verdade, e, cheios de orgulhos, agarram-se à insolência, invejando a alma imortal, que se tornou entretanto uma garantia. Já que toda a potestade, dominação e poder dos íons desejam estar eles, as almas imortais dos gnósticos, na criação do mundo, de modo que aqueles, as potestades forças, que não são, esquecidas pelas que são, as almas imortais, os louvem, embora não tenham sido salvas pelas potestades, nem levadas ao caminho, saída do mundo, desejando sempre chegar a ser imortais. Porque quando a alma imortal se fortalece com o poder de um espírito intelectual, um gnóstico, eles, as potestades forças, imediatamente, fazem com que a alma imortal torne-se semelhante a um dos extraviados, da doutrina gnóstica. Outro grupo gnóstico. Pois muitos, que se opõem à verdade e são os mensageiros do erro, conspiram com seu erro e sua lei contra estes pensamentos puros que provêm de mim, partindo do ponto de vista, a saber, que o bem e o mal procedem da mesma raiz. Eles fazem negócio com a minha palavra, e anunciam um duro destino. A raça das almas imortais caminham em vão, até a minha parousia. Por conseguinte, do meio deles sairão, pessoas que não seguem a minha palavra. E o perdão de seus pecados, nos quais caíram por culpa de seus adversários, os quais eu resgatei da escravidão a que se encontravam, dando-lhes a liberdade. E eles agem de modo a criar uma imitação do verdadeiro perdão, em nome de um defunto, Hermas dos primogênitos injustiça, Satanás, para que a luz existente não seja vista pelos pequenos, os verdadeiros gnósticos. No entanto, os que pertencem a esse gênero de pessoas serão lançados nas trevas exteriores, longe dos filhos da luz. Por conseguinte, nem eles entrarão, nem tampouco permitem aos que querem receber a sua libertação. Outro grupo. Também gnósticos, também errados. E ainda há outros deles, que sofrem, pensam que conseguirão a perfeição da vivência comunitária, ser igreja, que realmente existe, a saber, a união espiritual com os que estão em comunhão, através da qual se revelará o matrimônio da imortalidade, igualdade da essência com o Salvador. Mas, em vez disso, se manifestará uma fraternidade feminina, falsa e imperfeita, como imitação.
Estes são os que oprimem os seus irmãos, dizendo-lhes: por meio disso, sua doutrina, nosso Deus tenha piedade, pois a salvação chega a nós somente por isso. E eles não conhecem o castigo daqueles que se alegram por aqueles que fizeram isto aos pequenos, gnósticos verdadeiros, que vieram, outros que também agem em nome de Cristo, e fizeram prisioneiros, os gnósticos. Outro grupo de adversários, os eclesiásticos. Existem também outros, que não dos nossos, que se chamam a si mesmos de bispos e também diáconos, como se tivessem recebido essa autoridade de Deus. Eles são julgados por ocuparem os primeiros lugares na Assembleia. Essa gente, eles são canais vazios. Mas eu disse: diante do que me disseste, eu tenho medo, a saber, que são poucos, como veremos, os que estão fora do erro, enquanto muitos viventes serão induzidos ao erro e ficarão divididos. E quando pronunciarem o seu nome, serão considerados dignos de fé. E o Salvador disse: governarão sobre os pequenos, gnósticos, por um tempo para eles determinado, em proporção ao erro deles. E depois que se complete o tempo de seu erro, o tempo que nunca envelhece renovará o pensamento imortal, e os pequenos governarão sobre os que agora governam sobre eles. E o tempo que não envelhece extirpará o erro deles pela raiz e expô-lo à vergonha. E se revelará a desvergonha que ela, a classe dos eclesiásticos, teve sobre si. E acontecerá que os pequenos serão imutáveis, o Pedro. Eia, vamos. Cumpramos a vontade do Pai incorruptível. Com efeito, eles verão a sentença contra eles, os eclesiásticos, os quais cairão em desgraça. Mas, quanto a mim, eles não poderão tocar-me. Mas tu, o Pedro, estarás no meio deles. Não temas por causa da covardia deles. A inteligência deles será limitada, pois o invisível lhes fará oposição. Segunda visão, crucificação. Enquanto me dizia estas coisas, vi o modo como eles o agarravam, o crucificavam. E eu disse: que vejo, ó Senhor. É a de que eles aprisionam, enquanto estás entretendo comigo. Quem é esse que sorri alegre sobre a árvore? Tem outro a quem eles golpeiam nos pés e nas mãos. E o Senhor me disse: aquele que viste sobre a árvore alegre e sorridente, este é Jesus, o vivente. Mas este, em cujas mãos e pés introduzem os cravos, é o carnal, o substituto, exposto à vergonha, o que existiu segundo a semelhança. Olha para ele e para mim. Mas eu, depois de ter visto, disse: Senhor, ninguém olha para você. Fujamos deste lugar. Mas ele me disse: eu te disse, deixa os cegos sozinhos. E quanto a mim, veja quão pouco entendem o que dizem. Eles expuseram à vergonha o filho de sua glória em vez do servo. Terceira visão, a ressurreição. E eu vi, aproximando-se de nós, um que parecia com ele, exatamente com aquele que estava sorridente sobre a árvore. Estava vestido do Espírito Santo. Ele é o Salvador. E houve uma grande luz, inefável, que o envolveu, e uma multidão de anjos inefáveis e invisíveis que o louvavam. Quando eu olhei para ele, ele se manifestou glorificado. E me disse: coragem. Na verdade, tu és aquele a quem foi dado conhecer esses mistérios, a saber, que aquele a quem crucificaram é o primogênito, e a casa dos demônios e o recipiente de pedra, onde habitam os demônios, o homem de Elohim, o homem da cruz, aquele que está sob a lei. Ao contrário, aquele que está junto dele é o Salvador vivente, ele, que primeiro que estava com ele, que prenderam e soltaram, aquele que, alegre, olha para os que o trataram com violência, enquanto eles estavam divididos. Por este motivo, ele ri de sua falta de visão, sabendo que são cegos de nascença. Existe, certamente, aquele que toma sobre si o sofrimento, pois o corpo é o substituto. No entanto, o corpo que eles libertaram é o meu corpo incorpóreo. Enquanto, eu sou o espírito intelectual pleno de luz radiante. Aquele que viste vindo sobre mim em nosso pleroma intelectual, aquele que une a luz perfeita ao meu Espírito Santo. Estas coisas, pois, que tu viste, tu deves transmiti-las a outra estirpe, aqueles que não provêm deste mundo. Porque um dom deste gênero não é dado a homens que não sejam imortais, mas tão somente naqueles que foram escolhidos em virtude de sua natureza imortal, naqueles que demonstraram ser capazes de acolhê-lo, este Espírito dar-lhes-á a própria plenitude. Por isso, eu digo que a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas a quem não tem, ao homem deste lugar, aquele que está completamente morto, que está longe dos seres da criação, que foram gerados, a esse que, quando aparece alguém cuja natureza é imortal, pensa que a possui, a ele será tirado o que te será dado àquele que tem. Tu, pois, sejas corajoso e não tenhas medo de nada.
Porque eu estarei contigo para que nenhum de teus inimigos tenha poder sobre ti. A paz esteja contigo. Seja forte. Quando Jesus disse estas coisas, Pedro voltou a si. Uma alusão a uma compreensão errônea do perdão dos pecados, contida na obra O Pastor, de Hermas.